Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia aqui. E nesse vídeo de hoje, nós vamos resolver aqui uma questão de física das radiações, e aí especificamente sobre radioatividade, que é um assunto que o pessoal tem dificuldade, é um assunto que o pessoal sempre nos pede para esclarecer algumas dúvidas. Então eu vou ajudar vocês hoje a resolverem aí algumas questões, algumas definições aí de radioatividade, que é muito importante. Fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá à resolução aí dessas questões. Vamos falar então sobre a radioatividade, e aí é importante a gente só lembrar para qual área esse assunto é extremamente importante. Então, ele é importante, ele é abordado em física das radiações, justamente porque aí a gente estuda o comportamento das radiações como um todo, então vai ser aí um dos assuntos importantes de física das radiações, e isso tem importância para a medicina nuclear e para a radioterapia e também para a radiologia industrial. Em todas as áreas que a gente utiliza algum tipo de fonte radioativa, esse assunto deve ser compreendido. Então vamos à nossa primeira afirmativa. O decaimento radioativo é o número de desintegrações por minuto. Então veja aí, preste atenção no que ele está falando da definição aí do decaimento radioativo. Então, se você prestou atenção, ele fala em número de desintegrações por minuto, mas não é por minuto, e é justamente por segundo. Então, essa é uma afirmativa falsa. E aí, você deve lembrar que as desintegrações por segundo é a unidade do Becquerel. Então, quer dizer, 1 Becquerel quer dizer uma desintegração por segundo. Então, essa é a definição aí para decaimento radioativo. Vamos para a próxima. Taxa de decaimento pode ser maior com o aumento da temperatura. Então, e aí o que você acha dessa afirmativa? Você acha que a taxa de decaimento ela pode aumentar aí quando o local tem aumento de temperatura onde está essa fonte? Então, se você pensou aí um pouquinho, então essa também é uma afirmativa falsa. Exatamente por quê? Porque a taxa de decaimento ela não vai ser afetada de forma alguma com as condições físicas. Então, se a gente pegar um material radioativo, né, uma fonte radioativa, se eu aquecer essa fonte ou resfriar essa fonte, isso não altera de forma alguma essa taxa de decaimento. A única alternativa é o tempo mesmo, é deixar aquela fonte decaindo. Então, isso é extremamente importante para a gente entender que quando a gente gera um rejeito radioativo, não existe condições de aumento da temperatura ou redução da temperatura que vá alterar aquele tempo que ele deve ficar armazenado. Vamos para a próxima afirmativa. Se armazenado por longo tempo, a radioatividade do radionuclídeo cai a valores próximos de zero. Então, e aí, o que você acha em relação a essa afirmativa? É uma afirmativa verdadeira ou é uma afirmativa falsa? Se você prestou atenção na minha fala anterior, você já percebeu isso e você vai acertar essa alternativa. Então, nesse caso, sim, é uma afirmativa verdadeira. Então, a única solução é armazenar aquele radionuclídeo por um longo tempo, e esse tempo depende da meia-vida, e os seus valores aí vão ficar, né, próximos do zero, exatamente porque é um processo exponencial. Então, teoricamente, matematicamente, nunca vai chegar a zero, mas o tempo resolve, vai chegar a valores tão baixos que não será prejudicial nem ao meio ambiente, nem a uma pessoa. Mas esse tempo de decaimento deve ser o adequado à meia-vida daquele elemento radioativo. Vamos para a próxima afirmativa. A emissão beta tem um espectro contínuo de energia. Então, esse é um conhecimento um pouquinho mais específico em relação às características da curva de emissão de energia quando nós temos o decaimento beta. Então, se você estudou um pouquinho mais a fundo, esse decaimento, então a emissão aí da beta, ela tem sim um espectro contínuo de energia. Você pode olhar nos gráficos de emissão dessa partícula. E vamos para a última. A última diz o seguinte: constante de decaimento, então é a definição aí, é a probabilidade de decaimento nuclear
por unidade. E aí, você acha que essa definição é falsa ou é uma definição verdadeira? Então, se você lembrar, então você vai ver que esse é um processo, sim, probabilístico, então é verdadeira. Então, olha só, a constante de decaimento é uma fração, sim, de decaimento do núcleo por unidade de tempo. Então, isso é a probabilidade de decaimento. Então, aí, como esse processo é individual para o átomo, ele acaba sendo randômico e ele não pode ser previsto exatamente naquele tempo. Então, por isso é um evento probabilístico. Então, guarde isso em relação à constante aí de decaimento. Então, só pessoas que estudam mais a fundo, que entendem um pouco mais o assunto, que vão saber dessas definições. Então, uma coisa importante aí, se você não está inscrito aqui nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque aqui a gente dá conteúdo com profundidade, onde muitas vezes nem no seu curso você aprende isso, mas aqui na academia a gente quer te dar o melhor, quer te dar aquilo que muitas vezes o seu curso não te ensina. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, já pega esse vídeo e também ajude os seus amigos que têm dificuldade nesse assunto, seus amigos que querem aprender mais. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!